possam partilhar também com os vossos colegas para provocar um pouco um sentimento de repensar as atitudes, não é? Os paradigmas. Sair do papel para um prontuário eletrónico é uma mudança de paradigma, não é? Então, isto não acontece apenas neste cenário. Existem na nossa vida, ao longo da nossa carreira, inúmeros paradigmas que nós somos obrigados a quebrá-los, não é? Somos obrigados a ultrapassá-los. Caso contrário, não existe evolução. Então, eu quero partilhar convosco um vídeo que ilustra justamente isso. O que vocês vão ver é dois monges na altura em que o pergaminho foi substituído pelo livro. Tá? Houve uma evolução do pergaminho para o livro. Vamos lá. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjør du? Ja, det er den her. Ja, unnskyld. Takk. Ja. Ja, så den, jeg har fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid, og så skjønner vi å holde på å legge opp til et helt nytt system, og da skal alle ha litt på en gang, men ja. Så kommer du ikke inn, eller? Nei, men ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helptest, skal det vel? Nei. Skal det være vann? Nei, det skal være fortsatt litt. Ja, se. Så bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, så langt kom det altså. Ok, men så stoppet opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Ja, ok. Ja, men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med laget tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så blar du over på neste side fra deg, fortsetter teksten her. Jeg blar, altså. Du blar. Men tilbake da? Ja, så bare blar du tilbake igjen på den der. Der, så er du tilbake til den teksten også. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der. Ok, men når jeg skal avslutte, hva gjør du da? Ja, bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er laget der, ligger alt lagret inni der. Men det risikerer ikke å miste noe av teksten. Men det er lagret inni der, ja. Det liker å skrive på en grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, for det er noe, vi kan jo holde på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er jo det. Ja, men jeg vil før det går. Jeg må gå inn en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kaller det? Blar. Jeg blar frem og tilbake, og den ligger det, ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, dette er kjempefint. Nei, men lukker jeg den, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Det er feil siden. Det må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det altså. Åpne fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerverdig. Det sitter det der. Der vet du. Åja, i den ja. Ja, men ikke sant, det er noe samme problemet. Får du gå? Ok, så skal vi kanskje tenke på. Vocês conseguiram ver alguma semelhança entre a evolução do pergaminho para o livro e a mudança de utilizar o prontuário em papel para um prontuário eletrónico? Não é? Para quem chegou agora, obrigado por ter escolhido esta oficina. Nós estávamos falando sobre paradigmas, não é? E a utilização de um prontuário em papel e a utilização de um prontuário eletrónico, não é? O desafio do prontuário eletrónico, muitas das vezes, é a resistência das pessoas em fazer a mudança, não é? E isso acaba por gerar frustração, mas, como nós vimos, isto já acontece desde o pergaminho, não é? Em todos estes séculos, sempre houve mudanças e sempre vão continuar a existir mudanças. Então, o que eu sugiro é justamente mudarmos um pouco o pensamento, não é? E mais do que isso, as pessoas que aqui estão nesta sala têm um interesse sobre o prontuário eletrónico, não é? Mas muitas das vezes o nosso interesse esbarra na resistência dos outros. Então, promover um pouco esta cultura junto das demais pessoas. Eu vou apresentar-vos um pouco do Medicine One. É um software, como já falei, ele está presente no Rio de Janeiro, está na P1 e ele é
próprio de Portugal, assim como os outros 3 sistemas que o Rio de Janeiro utiliza. Nós temos 22 anos de mercado. Nós começámos fazendo sistemas de informação, prontuário eletrónico, praticamente ainda quando os médicos nem usavam computadores, não é? Ainda não é do tempo do pergaminho, mas quase. E recentemente a Sabrina, ela esteve em Portugal, fiquei sabendo agora no início desta oficina, esteve numa das nossas unidades portuguesas, conheceu um software também que nós lançámos recentemente chamado MyMedicine. Um software, é um prontuário eletrónico para o médico individual baixar e usar, é gratuito, tá? Vai estar disponível no Brasil agora no início de 2013, mas se quiserem baixar o português, podem baixá-lo e utilizá-lo, ele é gratuito e ficam à vontade para utilizar. Vai ser lento, tá? A utilização porque o servidor está na Europa. Já voltamos a falar sobre ele um pouco mais à frente. Isto faz com que mais de 40% dos médicos portugueses usem diariamente os sistemas da Medicine. Mais de 30% da população está nos nossos prontuários. Não é? E em 2011 nós iniciámos um projeto em parceria com o Rio de Janeiro, não é? Em modelo de data center. Nós estávamos discutindo no início da oficina como uma cidade como o Rio de Janeiro enfrenta problemas de infraestrutura, não é? De conectividade, internet que fica lento e tudo mais. É possível ter soluções de servidor local ou soluções em data center. Não é? Todas elas têm os seus prós e os seus contras. O objetivo de um prontuário é que o prontuário seja único para a pessoa. Esse é o conceito do prontuário. Não é? O meu RG, ele não muda simplesmente se eu sair de um bairro e for para outro. Não é? Eu consigo navegar livremente e eu continuo sendo a mesma pessoa. Não é? E esse é outro grande desafio dos prontuários. O que acontece hoje no Rio de Janeiro e acontece no mundo inteiro, onde não existe uma vinculação do prontuário eletrónico a outra identidade do paciente. Não é? Nos planos de saúde isso já não acontece. Não é? No plano de saúde você tem uma carteirinha, não é? Que tem uma numeração e você é identificado de uma forma clara. Não há dúvidas quanto quem é o paciente que nós estamos atendendo. No SUS, apesar de existir o conceito do cartão SUS, ele ainda não está muito efetivo. E o que acontece é que às vezes a mesma pessoa acaba por ser cadastrada no sistema 2, 3, 4 vezes. É um erro de cadastro. Quem procura o cadastro da pessoa não acha, está com pressa. Eu ouvi uma explicação que para mim me clarificou tudo. Me disseram: Tiago, no Brasil já vi escrever Washington de 11 formas diferentes. Não é? Então, isto justifica, para quem chegou agora, eu sou brasileiro, tá? Se quiserem fazer piada de português, ficam à vontade. Eu nasci aqui, fui para Portugal bem cedo, mas estou de volta. Tá bom? E isto justifica quando um agente comunitário de saúde, quando um administrativo faz um cadastramento, ele não pede um documento. Ele não pede um documento de identificação ao paciente, não é? Ou muitas das vezes o paciente não tem esse documento de identificação com ele e acaba por gerar um cadastro que o ACS acha que o nome da pessoa é aquele, não é? E depois acaba por... enfim, vamos falar no fim da apresentação em indicadores, métricas e tudo mais. É impossível nós conseguirmos ter indicadores quando temos duplicidades nas bases de dados. Impossível. Se você tem um indicador que é: eu quero controlar se uma gestante está devidamente acompanhada ou não, e para isso eu considero, por exemplo, que ela tem que ter 7 consultas
até ao parto, se eu tenho esse prontuário dividido em 3, por exemplo, não é? E cada um dos 3 tem 3 consultas, para todos os efeitos eu tenho 9 consultas para aquela gestante. Mas o sistema não sabe que é a mesma pessoa, porque foram cadastrados 3 prontuários diferentes. Vocês concordam com isto? Não é? Então, tudo começa no cadastro. Se o cadastro for correto, tudo o resto dali para a frente tem tudo para dar certo. Não é? Se o cadastro começar errado, então tudo o resto vai dar errado. Mas há soluções para isso. Então, lanço outra pergunta. Quem gosta de ganhar dinheiro? Próximo ano. Quem gosta de ganhar dinheiro? Nossa, tem tanta gente aqui trabalhando em pro bono. Todo mundo gosta, não é? Então eu posso considerar que aqui nesta sala nós temos investidores. Investidores são pessoas que, ao investir qualquer coisa, gostam de ter um retorno. Um outro grande desafio de sistemas de prontuário eletrónico é o seguinte: toda a gente gosta de ganhar dinheiro, mas gastar dinheiro ninguém gosta. Investir está bom, não é? Agora, gastar dinheiro é chato. Gastar tempo com prontuário eletrónico é extremamente chato. Investir tempo em prontuário eletrónico é fantástico se existir um retorno. E o grande problema, um grande desafio dos sistemas de prontuário eletrónico é: se eu não consigo dar um feedback ao investidor, então alguma coisa está errada. Não é? Há muitas filosofias de sistemas, nem sei se poderíamos chamar prontuários eletrónicos, na verdade, não é? Que acabam por ser meramente estatísticos, não é? Não interessa quem foi atendido, não interessa o que é que foi feito, e muitas das vezes a informação nem sequer chega a quem a introduz. Eu estou dando o meu tempo para registrar algo no sistema de prontuário, mas o retorno nunca vem para mim. Vai sempre para um órgão central, para alguém que está avaliando o meu trabalho, não é? Qualquer coisa deste género. Então aí é natural que existe uma desmotivação e não se utiliza um sistema de informação na sua completude. O desafio dos sistemas de prontuário eletrónico é serem agradáveis de usar, não é? E conseguir dar um retorno ao usuário. Quando digo dar retorno ao usuário é permitir que, quando eu quero saber quantos diabéticos eu tenho que já não vêm à consulta pelo menos há 120 dias e que têm um valor de colesterol superior a X ou a pressão arterial, e pessoal, eu consigo tirar isto do sistema. Isto é investimento, porque eu investi tempo no registro e ele dá o retorno com meia dúzia de cliques em poucos segundos. No papel, não é? No tradicional, eu teria que voltar a correr todas as minhas folhas, não é? Todos os meus prontuários, para conseguir realmente chegar a alguma conclusão que poderia ser falaciosa. Não é? E se me pedissem para confirmar novamente, eu teria que repetir todo o trabalho. Uma das vantagens de sistemas como o Medicione é justamente promover a colaboração entre todos os intervenientes. Não é? Existem sistemas também modulares que acabam por não conversar uns com os outros. O médico não consegue conversar com o enfermeiro não consegue conversar com o médico, ninguém consegue falar com o dentista, não é? O médico não consegue falar com o ACS. Enfim, isto não ajuda em nada. Isto, mais uma vez, é o gasto do tempo e não o investimento do tempo. Não é? Estando todos envolvidos numa única plataforma, então nós conseguimos ter sinergia. O ACS faz um registro, o cadastro do paciente automaticamente já aparece para todos os outros,
o técnico de enfermagem faz uma medição de sinais vitais, quando entra para a consulta já existe toda a informação do que é que foi medido, não é? E assim por diante. O acesso ao sistema pode ser feito por impressão digital e, se o prontuário eletrónico não ajudar o profissional, conforme eu falei, então ele não está fazendo um bom trabalho. Então, na medicina nós temos uma área, que é a área do assistente pessoal do medicinante, onde nós vamos ter durante toda a nossa sessão no sistema um auxiliar, não é, que nos diz quais são as minhas tarefas, as tarefas. Os profissionais podem trocar tarefas entre si. Tá? Eu posso enviar uma tarefa para outra pessoa e pedir um relatório de conclusão. Não é? Quando esta tarefa for executada, eu quero saber que ela foi executada. E eu recebo uma notificação para isso. A minha sala de espera, quando o paciente chega na unidade, existem vários possíveis cenários. Existem tótem de autoatendimento, em que o paciente se identifica no sistema. Se ele tem a consulta marcada, automaticamente o sistema alerta o médico que o paciente já chegou. E a senha que sai para ele é para que ele possa aguardar o atendimento do médico. Não é? Ou onde ele tiver o agendamento. A minha agenda de hoje, o meu correio interno, que permite também trocar mensagens entre os diversos profissionais de saúde, e vamos ver um pouco mais à frente que existe uma integração com o portal Medicinone, que é a possibilidade de o paciente ter um login no portal e consultar os seus dados através da internet e poder comunicar também com o médico ou o profissional de saúde, que vai integrar com o correio interno aqui. Tá? A informação convém ser segura, não é? Sistema de proteção de informação, dados confidenciais. Se um profissional quiser, ou melhor, se o paciente disser o seguinte: eu quero que esta informação fique confidencial, então o profissional pode classificar aquela informação como confidencial e mais nenhum login vai ver aquilo. Um paciente com HIV, por exemplo, informa: eu não quero que esta informação seja passada. Então a classificação daquela patologia fica alocada ao login do médico. Se eu tiver fotografias que basta ter uma webcam para tirar foto, a família fica desta forma. Obviamente o SSA2 e o PNA2 são dados automaticamente pelo sistema, não é? Todo o relatório de SIAP é gerado pelo sistema. Uma vez mais falando daquela questão do investimento, não é? Se eu já estou investindo o meu tempo em fazer os registros clínicos, porque é que eu ainda vou ter que pegar naquela grade do Ministério da Saúde, não é? E estar a preencher tudo aquilo manual? Não faz sentido, o sistema gera automaticamente. Sistema de agendamento com integração com SMS ou e-mail, etc. Pergunta: nas vossas experiências profissionais, quais as taxas de falta, a ausência, a consulta, simplesmente porque o paciente esqueceu que tinha a consulta agendada? Alguém quer dar contributo? Pela estatística está de 20 a 30%, né, de absenteísmo. 20 a 30%, não é? Pois não? Eu acho que é só esquecimento, né? Sim. Claro. Mas concordam que grande parte dessas acaba por ser o esquecimento, não é? Porque a pessoa não foi devidamente alertada para isso, não é? Imaginem um consultório particular, uma clínica particular, por exemplo, não é? Que tem uma política de, no dia anterior, ligar para cada paciente, ou no próprio dia, ligar para confirmar, não é? E tudo mais. Essa taxa de absentismo é bem inferior, não é, à taxa de absentismo, por exemplo, de uma unidade do SUS que não tem recursos para fazer isso. Não é? Então, por que não auxiliar e poupar custos com isso também? Não é? Porque quanto custa o profissional parado, não é? Porque estava com aquele slot agendado, não agendou mais ninguém para lá, e estamos falando de custos diretos e indiretos. Repare, um diabético que não foi atendido porque não tinha vaga e pode, eventualmente, atingir um estado de habilitação que o vai levar a um hospital. Não é?
e, consequentemente, pode ter complicações e isso tem custos, tanto financeiros quanto de saúde para o próprio paciente, não é? Que às vezes que não dá para medir. Não é? Então, por que não enviar um SMS através do prontuário, alertando o paciente com 24 horas, 48 horas antes, não é, da consulta, que ele tem a consulta agendada? Tomara que não, mas se aparecer uma ou outra H1N1, não é? Por que não enviar para todos os pacientes cadastrados no prontuário um SMS alertando para vir à unidade receber uma respectiva vacina? Não é? Qualquer medida que vocês queiram fazer no sistema é possível comunicar com o paciente desta forma. Nós podemos tirar estatísticas e nas estatísticas o que sair dali consegue gerar informação para enviar SMS. Tá? Por exemplo, eu quero convocar todos os pacientes hipertensos que tenham uma pressão arterial superior a 160. Não é? Pego a lista desses hipertensos, mando SMS para eles. É só medicina que faz isso. Só medicina que faz isto neste momento. E cobra mais caro para fazer isso? Aí é o custo por SMS. Não é? Isso varia. Não é? É diferente enviar um SMS ou enviar 1 milhão de SMS. Não é? Então, este custo é um custo variável. Que é impossível estar incluído no pacote. Cada SMS que é mandado vai ser cobrado no final na conta Exato. da pessoa. Na verdade, funciona um pouco ao contrário. Acaba por ser pré-pago, não é? Que é para não ter o risco de ter uma surpresa depois na conta. Vamos avançar. Eu apresentei no início da oficina um software chamado My Medicine One, que é um prontuário individual que vocês podem baixar na internet, é gratuito. Neste momento só está disponível em Portugal, ou melhor, vocês podem usar aqui, mas está ligado no servidor em Portugal, e a partir de janeiro de 2013 vai estar disponível no Brasil também. Vocês podem procurar por My Medicine One e conseguem baixar o software. A agência equivalente à Anvisa portuguesa, ela recentemente foi lançada uma lei em Portugal que todas as receitas deveriam ser passadas num sistema de prontuário eletrónico. Isto para minimizar aquelas situações de não se conseguir perceber pela letra do prescritor qual era o medicamento que estava sendo prescrito. Alguém já conhece uma situação dessas? Então, esta situação ajuda a minimizar, não é? Foi dado uma numeração para cada sistema de prontuário de 6 dígitos. Tá? Porque Portugal tem 10 milhões de habitantes. Temos que ter isto em conta. E a equivalência à Anvisa disse que nenhum prontuário vai ultrapassar 1 milhão de receitas no espaço de um ano. Então vamos só dar 6 dígitos para permitir 999.999 receitas. Em um espaço de 4 meses, nós estourámos 1 milhão de receitas e teve que vir uma nova numeração. Desse 1 milhão de receitas, e por isto este slide, 15%, 150 mil alertas foram emitidos. São alertas de interação medicamentosa, não é? Verificação de alergia. Reparem neste alerta. Não é? Este paciente é alérgico a salicilatos. Eu estou prescrevendo um ácido acetilsalicílico. E ele lançou o alerta para mim. Não é? Este paciente é diabético. Então existe uma contraindicação deste paciente com esta medicação. 15%, 150 mil alertas foram emitidos. E isto são situações que muitas das vezes salvam vidas. É desumano saber todas as interações medicamentosas. É um rolo ínfimo de medicamentos que podem interagir uns com os outros. O sistema alerta para isto é o primeiro. Nós somos os únicos em Portugal tendo isto e seremos o primeiro no Brasil também tendo isto, que nós estamos adaptando a farmacopeia para cá. Por exemplo, o dipirona, um medicamento que é bastante utilizado aqui, ele não é utilizado em Portugal. Não é? Existem algumas outras alterações também que estão sendo justamente ajustadas. Integração com o laboratório, de forma a que o médico não tenha que estar digitando novamente
os resultados dos exames, não é? E os laudos de imagiologia também caem diretamente no prontuário. Reparem, tudo isto é no sentido. Nós inicialmente começámos com um paradigma que foi: existe uma resistência grande em sair do papel e entrar num prontuário eletrónico. Todos nós certamente conhecemos alguém que muitas das vezes se recusa, não é, a utilizar um sistema de prontuário eletrónico. E eu estou-vos apresentando algumas funcionalidades que o Medicione apresenta e que outros bons sistemas de prontuário também apresentam, justamente para dar uma justificativa a esse profissional, não é? Para, está vendo, a resistência não faz sentido, não é? Porque com um pouco de investimento, de tempo, não é? De dedicação, você vai conseguir um retorno muito superior, não é? Uma qualidade de informação muito superior, um atendimento ao paciente muito superior. E, obviamente, tudo isto integrado gera informação, não é? Gera estatística, gera tudo aquilo que os sistemas de estatística acabam por gerar, mas aqui é uma consequência. Num sistema de prontuário eletrónico é uma consequência. Num sistema estatístico é só essa informação que é inserida. Prescrição de medicamentos, com estoque na farmácia, consulta de enfermagem, registro de sinais vitais, automaticamente enviando para a BPA. Se eu quiser saber quais são as mulheres entre 30 e 60 anos, sejam hipertensas, diabéticas e asmáticas, estou misturando as três patologias, tá? Que não venham a consulta pelo menos há 120 dias e que tenham um valor pulsol superior a 200 mg, isto é fácil de obter. Estas começam sendo as grandes dificuldades, os grandes desafios dos prontuários eletrónicos. Não é? Conseguir dar informação útil a quem utiliza. Não é? Voltamos a falar. Se eu investir tempo no prontuário, então, quando eu quero obter informação, eu não quero perder mais tempo para isso. Não é? Eu quero que o sistema consiga dar uma informação útil para que eu possa tomar uma decisão. Imagina que eu queria convocar estas pessoas, não é? Para fazer uma ação educativa, não é? Para... não sei, por exemplo, hipertensos e diabéticos, para fazer um treinamento sobre culinária saudável, não é? Hábitos de higiene, não é? Cuidado com o pé diabético, enfim, eu posso tirar a listagem e convocar essas pessoas. Mas isto tem que ser rápido, não é? Não pode demorar e tem que ser flexível. Deixem-me mostrar-vos no sistema como é que isto funciona. Normalmente quando eu mostro o slide, ninguém entende. Não sei porquê. Ele abre aqui. Esta é a cara do sistema. Tá? Falámos também que um dos grandes desafios dos sistemas é ser agradável de utilizar, não é? Porque, caso contrário, vai criar ainda uma maior resistência do usuário. Não é? Tem que ser fácil e visualmente agradável. Não é? Então, nós temos um módulo das estatísticas, justamente, que eu estava falando, que me permitem fazer cruzamentos de variáveis. Tá? Reparem, eu usei variáveis como sexo, idade, patologia e ausência a consultas, não é? Pelo menos há 120 dias. Então, aqui na lista de variáveis, eu consigo fazer o visto naquilo que eu quero, não é? Portanto, sexo feminino, idades entre os 20 e os 65 anos. Lista de patologias, eu posso ou colocar o código, se eu souber o código de cor, não é? CID, CIAP, não é? Temos todas as classificações. Se eu não souber, eu posso ir procurar. Quando eu vou procurar, eu tenho uma lista de patologias frequentes, não é? Os favoritos, porque dependendo da especialidade e do tipo de trabalho da profissional, ele trabalha normalmente com um conjunto diferenciado de patologias. Então não faz sentido eu ter que toda a vez na classificação procurar. Cria-se uma lista para isso, ou procuro em texto livre, normalmente, ou ainda pela classificação, em que eu posso andar na árvore e conseguir localizar cada setor, não é? E localizar a patologia específica que eu quero. Neste caso, pesquisando pela hipertensão, vou pegar o I10, vou mandar processar assim. Tá? Quando eu mando processar, reparem, eu fiz 3 cliques, idades, lista de patologias e
e sexo. 381 pessoas. Se eu quiser tirar a pirâmide etária disto, eu consigo fazê-lo. Não é? Mostra-me de imediato. Se eu quiser pegar neste resultado e gravar um grupo estatístico, não é? Na operação de grupos, eu consigo pegar todos estes pacientes, colocar num grupo estatístico, para mais tarde, quando digo mais tarde, é 1 minuto depois, enviar um documento, uma carta, uma convocatória, não é? Em que eu escolho o grupo e ele vai emitir a carta para todas aquelas pessoas, em que posso enviar um SMS, posso enviar um e-mail, eu posso comunicar com estas pessoas. Qualquer que seja o resultado do que eu aqui faço. E como viram, é bastante rápido fazer. Medicinal Performance Monitor. Isto é uma ferramenta que diariamente ele calcula indicadores. Não é? Esses indicadores têm que ser definidos pela entidade, pela unidade que está usando, porque não faz sentido. Isto é outro grande desafio dos prontuários eletrónicos, mas que passa além disso. Não é exclusivo do prontuário eletrónico. Criar indicadores é fácil. Criar indicadores que façam sentido, isso é que é muito difícil. Não é? Isso é que é uma tarefa que está constantemente em evolução. Então é necessário criar os indicadores que realmente façam sentido, não é? Para que eles diariamente sejam calculados, informando ao usuário qual é o valor do indicador, qual é a meta a atingir. Não é? Existe um ditado que é: não tem vento que sopre a favor daquele que não sabe para onde vai. Não é? Qualquer vento que aparecer vai parecer que está contra. Então, se nós não temos uma meta a atingir, não sabemos como chegar lá. Não é? Ou fica mais difícil fazer isso. Existem várias unidades possíveis de observação, não é? Município, unidades de saúde, clínicas, dentro da clínica os profissionais, as equipes, conseguimos segmentar e detectar onde está o problema. Imaginem o seguinte: vocês têm um indicador de acompanhamento dos diabéticos, em que os critérios para isso foram definidos e entendidos como um indicador útil. E vocês no município, não é, têm uma informação de que 50% do município tem os diabéticos acompanhados. É bom saber essa informação. Só que o problema não é os 50 que estão acompanhados, o problema é os 50 que não estão. Não é? E se eu decidir investir recursos para acompanhar os restantes, não faz sentido eu fazer um investimento uniforme no município inteiro, porque certamente existem áreas do município que estão melhor cobertas do que outras. Então, se eu não tiver a segmentação do meu indicador, eu não vou conseguir também tomar uma boa decisão. Então, nós temos que segmentar isso. O histórico da evolução, enfim. Como vos falei, a possibilidade de agendar consultas via internet, não é, para o paciente. O paciente ele tem alguma participação no contributo do profissional na utilização do prontuário eletrónico. Eu vou partilhar convosco uma história que há mais ou menos 3 anos atrás eu estava num congresso hospitalar no Rio de Janeiro e numa mesa redonda almoçando tinha vários diretores de hospitais. E sendo uma pessoa da área de sistemas de informação, eu pedi-lhes que partilhassem comigo as suas experiências de informatização nos hospitais, sabendo que isso é sempre um desafio tremendo, não é? E um processo bastante duro de ultrapassar. E deixa sempre algumas histórias caricatas, deixa sempre experiências. Não é? E eles contaram um cenário de um médico que se recusou a utilizar o prontuário eletrónico. Não é? E se vocês me obrigarem a utilizar o prontuário eletrónico, eu saio do hospital. E a direção do hospital disse: não queremos de forma nenhuma que eu saia. Vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar uma campainha, daquelas campainhas de hotel, não é? Pim, no seu consultório. O senhor vai fazer o atendimento. No fim do atendimento, o senhor toca a campainha e uma moça que nós vamos contratar vai entrar, vai digitar tudo para si no prontuário e o senhor continua na próxima consulta. Pode ser assim? Assim está bom, assim eu aceito. E assim foi.
fazia a primeira consulta, plim, vinha a moça, registrava tudo no prontuário, não é? Saía, ele continuava com a segunda, e assim ia. Até que um dia, uma criança que estava sendo consultada perguntou ao médico: o doutor não sabe mexer no computador? Isto gerou um pouco de incómodo, não é? Ele deu a desculpa que, não, é que a moça digita mais rápido do que eu, não é? E continuou. Até que um dia ele atendeu uma advogada, e a advogada lhe disse: como é que eu posso confiar no seu diagnóstico se nem conhecimento para utilizar um sistema de prontuário você tem? Isto causou um abalo ainda maior. Ele chegou junto da direção do hospital e disse assim: eu quero um técnico de informática para mim, só à noite e aos fins de semana, para me ensinar a trabalhar com isto, porque eu não quero que ninguém veja que eu estou a aprender. Mas eu vou usar isso. É uma experiência, não é? Isto é um caso real, foi partilhado, e de facto o paciente, conforme falei, ele tem um contributo na utilização, no incentivo à utilização do prontuário. Reparem, se o paciente pode agendar as consultas por internet, se ele pode comunicar com o médico por internet, se o médico não utilizar o prontuário, não vai conseguir agendar por internet, nem vai conseguir comunicar com ele, não é? Aqui, se ele marcando por internet, ele tem um e-mail, não é? Que é obrigatório para ele se cadastrar na internet. Então, por e-mail ele vai receber o aviso que tem a consulta uma semana, um dia e uma hora antes da consulta. Isso também pode ser complementado por SMS, não é? Diminuindo então as possibilidades do absentismo por falta, por esquecimento. Ele pode consultar as marcações futuras, tem uma enciclopédia de saúde, em que ele pode consultar alguns artigos do seu interesse, sobre a sua patologia, a sua suspeita de patologia, enfim, e também tem o registro individual de saúde. E isto aqui é uma área um pouco perigosa. Porquê que é perigosa? Porque quando existe implantação de prontuário eletrónico, muitas das vezes ele não é utilizado na sua totalidade. Não é? Justificativas diversas. Não é? Não tenho tempo para registrar tudo, ou ainda não estou familiarizado com o computador. Enfim, o que acontece é que o paciente em casa, se os exames não forem inseridos no sistema, ele não vai conseguir ver. E aqui nós criamos uma janela transparente, não é? Mostrando o que está do lado de cá. Isto é, chegar neste nível de maturidade de registro é um grande desafio dos prontuários eletrónicos e de quem os utiliza. Não é? Chegar ao ponto de conseguir dar ao paciente com transparência as informações que são dele. Não é? Obviamente, o texto das consultas não vai aparecer aqui, não é? Mas os parâmetros biométricos, sinais vitais, tudo mais, pode aparecer aqui. Existe a possibilidade ainda de o paciente que é diabético ou que é hipertenso fazer a sua própria medição e depois introduzi-la no portal. Não é? E isso cair direto no prontuário. Uma rede social interligada que os pacientes de uma determinada patologia possam interagir, tirar dúvidas entre si, enfim, pais que tenham crianças com doenças raras, não é? Que possam trocar experiências. E existe também a possibilidade de fazer ilustração de determinada patologia por vídeo. Uma pergunta. Quando vocês dizem a algum paciente, atenção que o seu nível de colesterol pode causar entupimento das suas artérias, não é? E isso pode causar problemas cardíacos. Quantos de vocês acham que o paciente realmente entendeu o que vocês queriam dizer? Reparem, nem todos têm o mesmo nível de formação, não é? E isso varia de pessoa para pessoa. Não é? No entanto, a condição, infelizmente, não leva isso em conta, não é? Ele é diabético, paciente. Não interessa se é formado ou se não é. E existe a possibilidade de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Isto é um ditado muito antigo. Então, por que não traduzir em imagem o que é que são os diabetes? Não é? O que é a hipertensão? E isto em vídeo.
não é? Para que o paciente realmente entenda o que é que nós estamos querendo dizer quando passamos essa informação para ele. Eu vou-vos mostrar uma demonstração de um vídeo apenas para vocês avaliarem o caráter científico dele. A empresa que produz este vídeo é parceira da Medici One, também é portuguesa, e eles conseguiram, num espaço de 10 minutos, condensar a matéria de 2 disciplinas semestrais do curso de Medicina com a aprovação científica dos professores das cadeiras. Não é? Colocaram 1 ano, 2 semestres, num vídeo de 10 minutos, com a aprovação científica. Eu vou-vos mostrar um exemplo, uma demonstração do vídeo. O que acharam? Acham que contribui para o esclarecimento do paciente? Não, isto foi uma demonstração um pouco mais virada para a parte hospitalar, não é? São problemas mais complexos. Mas existe um simulador, por exemplo, cardiovascular, em que nós controlamos numa setinha o nível de entupimento da veia. Nós começamos a entupir a veia, não é? E ele começa vendo um túnel ficando mais aglomerado. E automaticamente o coração está batendo, não é? E com o entupimento da veia, o coração vai mudando o batimento, não é? Começa ficando com uma taquicardia, depois pega uma isquemia, não é? E quando tentar demonstrar ao paciente que sofreu uma isquemia que, parte do seu coração não está funcionando, não é? Às vezes é um bicho de sete cabeças. Mas como assim? O coração não sobe, não é? Parte do coração não funciona, vou morrer agora, não é? Então ele consegue visualizar os diversos níveis, os diversos estágios da doença antes que a coisa aconteça, não é? Até que o coração, pelo entupimento, pelos diversos fatores que nós colocamos, ele para de bater. Eu vou tentar avançar um pouco mais. Nós temos ainda, isto é um protótipo que vos vou mostrar, tá? A aplicação Medici One para iPad, para permitir uma maior mobilidade, não é? Visita domiciliária, enfim, qualquer instante conseguir consultar os processos dos pacientes e assim por diante. Tá? Isto é a caninha da aplicação, não é? O paciente procurado aqui, o histórico de consultas com o SOAP, registro de consulta,
pode ser ou não consulta. Tá? O SOAP é uma metodologia utilizada, se quiserem utilizar esta metodologia muito bem, SOAP, de certa forma, não muda. Quem está familiarizado com o SOAP? Só para ninguém? SOAP. O SOAP é uma metodologia de consulta utilizada bastante na atenção primária. Não muda nada daquilo que já existe, em termos de conteúdo. Muda só um pouco a forma, não é? É um esquematizador da consulta, só para lembrar alguns tópicos. Por exemplo, eu vou ser brusco numa abreviação, num resumo de um tipo de consulta. Tá? O paciente chega perante o médico e diz assim: doutor, dói-me tudo. Não é? Dói o corpo todo, não é? Dói-me o braço, dói-me o peito, dói-me a cabeça. Muito bem. Então vamos medir a temperatura. O senhor está com febre. Não é? O senhor tem gripe. Não é? Então tome este medicamento. Eu resumi, de grosso modo, uma consulta. De certa forma, o SOAP o que é que vai fazer? Simplesmente vai pegar nestes textos e alocá-los em determinadas categorias. SOAP é subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Tá? Subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Subjetivo é as queixas do paciente. Não é? O paciente se queixa: doutor, dói tudo. Não é? E aí nós colocamos a queixa do paciente, os sintomas dele. Não é? Porque é que ele veio na consulta? O objetivo é aquilo que foi observado, a temperatura dele, não é? Dados concretos, a observação que foi feita nele. A avaliação é o diagnóstico. Não é? Neste caso, o CID da gripe, não é? Que jogaríamos no sistema. E o plano seria a nossa prescrição. Não é? Então, ele não vai trazer nada de novo, é somente uma forma de organizar a consulta e pode ser feito pelo SOAP ou por texto corrido normal, tá? É opcional. Patologias crónicas do paciente, não é? Pesquisa da patologia, pesquisa das alergias, composição de uma posologia. Vou acelerar, isto são algumas telas do sistema. O mouse não está funcionando. Assim que eu marco uma consulta, ele já coloca um código de procedimento para ser enviado para o BPA. Na agenda ele já sabe o que é que vai ser marcado lá, então minimiza o esquecimento de faturação, tá? No caso do SUS. E, obviamente, no caso do mercado privado, a mesma coisa. O paciente chegou, coloca na sala de espera. Isto é a visualização da família, da ficha A habitação, a caracterização da habitação, a ficha A do SUS, um único quadro para a visita domiciliar. Um grande desafio dos sistemas de prontuário eletrónico é realmente conseguirem ser intuitivos, conseguir dar ao usuário uma ferramenta que ele não tenha que fazer 40 cliques para conseguir chegar a um resultado ou inserir uma informação. Não é? E no caso do agente comunitário de saúde, numa única tela ele consegue preencher toda a sua visita domiciliar. Ele tem várias subfichas para isso, não é? Subfichas de diabético, são as fichas A, B, C, D. Diabético, hipertenso, tuberculose, hanseníase, criança, procedimentos, hospitalizações, enfim, ele consegue jogar tudo aqui, tá? Numa única tela. No feedback que obtivemos de ACS relativamente à utilização do prontuário eletrónico, uma das críticas foi justamente essa, não é? O facto de terem que clicar várias vezes em várias telas para conseguir fazer o registro de uma visita domiciliar, assim por diante. E isto é válido em todo o sistema. Não é? A tentativa, ele é uma tentativa, não é? Porque os caras da informática e os caras da medicina, não é? Conseguirem falar uns com os outros e entenderem-se na plenitude, ainda vai demorar um pouco de tempo a acontecer. Não é? Por isso é que eu estou dizendo, é uma tentativa. E isto é constante. Não é? O Medicine One, ele tem 7 gerações de produto. As gerações é como o Windows, por exemplo, o Windows 2000, o Windows 7, não é? Grandes mudanças no programa. A 7ª geração foi lançada em 2006. Desde 2006 até hoje, já saíram mais de 600 versões do programa. Não é? Se fizerem as contas, há mais ou menos entre 1 a 2 por semana. E isto é fruto justamente de
ouvir o usuário, não é? E colocar as observações do usuário dentro do sistema, implementadas no sistema. Este é outro grande desafio dos sistemas frontuários eletrónicos, que é ouvir quem usa. Não é? Porque quem projeta faz uma coisa, não é? Quem utiliza é que tem a sua opinião. Pois não, claro. Desculpe, só uma pergunta. Talvez você tenha falado no início, acho que um pouquinho depois. Esse sistema já está sendo usado aqui por nós? Este está no Rio de Janeiro, na AP1. Tá, outra pergunta. Os ACS, estou falando assim, porque eu sou de uma unidade onde eu não tenho equipe de saúde da família. Certo. Isso é uma experiência que eu estou passando a ter. Os ACS, eles têm um laptop, eles vão fazer um auxiliar, já levam o computador, acesso ao computador eletrônico, ou isso aí seria preenchido a posteriori? Hoje ele é preenchido a posteriori. Existe a possibilidade de ter um tablet e tudo mais, só que isso traz outro tipo de constrangimentos. No Rio de Janeiro em específico, traz constrangimentos na ordem de segurança. Que o ACS subir a comunidade com um tablet na mão, ele sobe, mas desce sem ele. Pois não? Claro! Sim. Então, outro dia, eu botei muita criança. Estou criando uma situação que não existe. Ele não horrível, porque a interface já mexe. Eu não consigo botar ele. Eu estou fazendo duas coisas. Então, eu boto um dia, eu boto ele diabetes, eu boto isso aqui no diabetes. Esta questão levantada pela Rosa é de facto outro grande desafio dos prontuários eletrónicos. Eu vou sintetizar isto da seguinte forma. Existem muitas queixas de vários sistemas, nós já tivemos também em algumas áreas que depois, por ouvir o usuário, justamente foram corrigidas. Nesse sentido, que é, eu ensino a informação de um lado e ela não aparece no outro. Não é? Por exemplo, eu tenho que inserir a pressão arterial na ficha do diabético e também tenho que inserir na ficha do hipertenso. Não é? Faz sentido que seja assim? Não faz, de todo. Não é? A pressão arterial é do paciente. Não é? Então, um grande desafio é realmente aquela plataforma universal, não é? De um sistema de prontuário que permita ao utilizador, ao usuário, insere uma vez a informação e ela fica disponível em todas as áreas para que seja consultada rapidamente. Eu sou do Rio, né? Nós estamos começando com o VitaCare. Agora, o VitaCare tem essa parte do sopro, né? Que você falou, mas tem outras telas que você tem que abrir. Você tem um mundo de pacientes, não dá para você digitar aquilo tudo, porque senão fica muita coisa para você fazer e não dá tempo de atender todo mundo. Outro problema, por exemplo, quando você vai fazer a avaliação e o diagnóstico, às vezes você clica, já fez tudo do paciente. Quando você vai clicar, a tela vem toda em branco e você aí tem que anular tudo que você fez, porque senão fica parado o tráfego e você não consegue ir para o próximo paciente. Isso tem acontecido também. Outra coisa, quando dá erro de conexão, eu fiquei mais de 15 dias sem poder usar o prontuário. E aí eu não tenho mais a ficha, porque quando começou o prontuário, eu fiz tudo pelo prontuário. E aí eu não tenho como fazer nada, se estou sem a ficha do paciente, e isso acontece também. Lá onde eu trabalho é uma unidade mista, então só a saúde da família que tem prontuário, os demais colegas não têm. E lá nós temos nutricionista, dermato, psiquiatra. Se você precisar falar com os outros colegas, eles não têm como acessar o que você já digitou. Então tem esse transtorno ainda, que eu acredito que isso depois, com o tempo, talvez isso melhore. Mas agora está sendo um problema. Sim. Tem um direito de comunidade de saúde que também, a DMC não tem estratégia da família, mas ela vai ser plano piloto para prescrever e assistir prontuário eletrônico. É o Saúde. Então nós temos a visita lá do pessoal e uma das questões que os professores levantaram é, por exemplo, os pacientes no entendido do programa de controle de diabetes, que tem todo um acompanhamento. Você não tem como migrar aquelas informações do prontuário antigo para o novo, né? Isso não, mesmo que seja feito com filmagem, enfim, você então você parte do zero. Então, por exemplo, o paciente que já é acompanhado, que faz tudo, né? De insulina, né? Quando ele vai entrar para o inspetor, eu vou tomar dúvida que eles me perguntaram. Tudo é a primeira vez. Tudo paciente primeira vez. informações que eles são importantes. Então, sem dúvida. Quer dizer,
como que vai se fazer? O médico vai ter que fazer um resumo. Você tem que pegar o prontuário antigo, fazer tem pacientes que um resumo. só que são 7.000 pacientes. É uma loucura, né? E a outra unidade, né? Fala aí, no Rio também, a outra unidade que eu tem 30.000. Né? Então, são questões que as pessoas do direito me perguntam, olha, mas aí como é que a gente vai fazer? Porque assim, as pessoas até falam quando a gente está falando da receptividade. Assim, eu descobri na gestão participativa, então a gente tem o colegiado de gestão, então antes de vir, se a gente já discutiu com os profissionais, existe até, né, uma interessante, como ela falou, exatamente isso, quer dizer, e também entendo que isso é um trabalho, né, de rede, tipo, se vai ser instalado, tem que ser para a unidade toda, porque senão esbarra nisso que ela falou. Né? E para entender como é que você faz. Né? É importantíssimo para o médico, seja da família, a informação da nutricionista, né? do psiquiatra, enfim, de todos os profissionais. Repare, esse tipo de questões são extremamente pertinentes, elas acontecem, é uma realidade e é uma dificuldade. É um desafio do sistema de prontuário eletrónico. Não só, não é? Acaba por às vezes estar envolvido em questões de gestão, questões de prioridades, não é? No caso de estratégia de saúde da família, foi considerada uma prioridade a informatização e depois, como disse, não é? Acredita que com o tempo a coisa fique mais ou menos resolvida, não é? De facto, para este tipo de situações, realmente só o tempo vai ajudar a fazer isso, não é? E até a nível central para avaliar, porque se você fica 15 dias sem usar um computador, fica turma condenado, né? E a gente tem problema, às vezes, até de rede, por exemplo. Cai, o sistema não tem. Cai, volte meia, cai o sistema. A gente fica durante uma semana, 2 dias inteiros, sem. Eu fiquei do dia 19 ao 27 de junho sem poder usar o computador. Então, existem. E os dados que eu já tinha, eu não tinha colocado mais no papel. E aí fica aquela confusão, né? Normalmente, quando se adota um sistema de prontuário eletrónico, existe uma resistência muito grande para adotá-lo, não é? E, isto é chato, é difícil, não é? Passou um tempo, a pessoa se acostumou com isso, deixa o papel. Não, mas eu deixei o papel, eu achei ótimo. Agora, ele é muito detalhista, não dá para botar tudo, né? Por exemplo, o paciente é tabagista também, aí você tem que clicar na parte de tabagismo para poder digitar, aí você tem que começar a deixar. Um dia eu consegui fazer, no final travou. O que eu tive? Que desmanchar tudo para poder, quer dizer, tudo que eu digitei eu tive que cancelar, senão não mandava mais nada. Tem uma situação, olha só, desculpa, que eu estou vendo eles citarem coisas que foram situações que levaram à falência da utilização do que hoje as unidades tradicionais do sistema de registro, que é o GIL, que ele é nada mais do que um prontuário eletrônico. Então, se hoje o prontuário eletrônico está dando o mesmo problema, a gente vai chegar na mesma etapa, porque o profissional não vai preencher todos os campos de tudo que há. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente está, pelo que você está dizendo, a gente vai caminhar para a mesma problemática que a gente tem hoje por não utilizar o GIL na sua plenitude. Porque ele tem tantos campos quanto ele é um prontuário eletrônico, na realidade, só que não foi utilizado plenamente, e isso fez com que gerasse milhões de problemas hoje de registro, que faz com que você tenha que mandar informações diretamente naquelas plataformas, porque ele poderia estar transmitindo essas informações. É excelente, o problema é o tempo para você poder votar. Ele é excelente, que eu já vi. Mas o tempo para você poder fazer isso. Ainda vem as urgências, vem as demandas, vem tudo isso, não é só paciente agendado. Conforme falou, conseguiu registrar, né? Dedicou tem que parar tudo, sair correndo para ver um paciente que entrou em convulsão. Então é aquela maluquice, né? Porque agora está vindo as urgências também. Né? Então é complicado, né? E pelo que ela está dizendo, você está gerando uma informação também complicada, está duplicando uma situação, talvez, se você está lançando um paciente. Um dia você lança uma das patologias que ele tem, você só está aceitando uma, está gerando um dado falso. Certo? E se você gera um dado falso, existe uma outra situação que é o crivo do CIA, que ele tem todo um porte de unidade, de profissional, tudo, e que glosa. Então vai gerar um outro problema. Por exemplo, paciente é hipertenso e diabético. Você tem um quadro para você clicar hipertensão e um quadro para diabetes. Mas eu boto lá no subjetivo, hipertenso e diabético, eu já escrevo ali, digito ali. Porque se eu for fazer cada quadrinho daqueles, eu não vou ter, eu não sou de paciente para atender. Mas eles são contos, sabe? Olha só. Você faz só SOAB. O que
você... Os detalhes não tem como. O que conta muito ponto nessas coisas é quando a gente receber a oportunidade e ter um percentual que, claro, todo mundo trabalha, todo mundo quer ganhar também, né? Então, esse mundo de pacientes que vai tendo agora, você tem 10 minutos para cada paciente, não tem mais meia hora. No pré-natal, se você não tiver, no mínimo, você fiquei sabendo isso agora, 6 consultas médicas, no médico, 6 consultas médicas, se a gestante não passar no dentista, se a gestante não passar lá na sala de vacina, se a gestante não passar, se todo mundo não clicar, eu posso ter feito, se alguém esquecer, por exemplo, os dias que esqueci, eu vou ter assim, lancei que a gestante, a vacina está em dia. Mas a moça, a técnica, ela não lançou que a vacina estava em dia. Então, quer dizer, eu perdi essa produção. O que a Rosa está falando é sobre... É horrível isso. É sobre... Aí eu deixo de ganhar. É sobre pagamento por performance. Tá? O Rio de Janeiro implementou... o Rio de Janeiro... Exatamente, o Rio de Janeiro implementou um mecanismo de avaliação, além do CIAB, além do BPA, Você trabalha muito, mais criterioso. Ele entra uma dúvida ali atrás. É que eu queria saber o nome, qual é o nome desse sistema? Este sistema médico simulado. Não é o VitaCare que a gente está usando. Vai entrar para a gente o link. O seu é qual? É, porque eu quero vários. Nós temos muito detalhista. esse problema, igual todos eles estão dizendo, né? É muito cansativo, é muito detalhista. Ele é excelente, mas não para a realidade que a gente tem. Então nós temos esse problema como todo mundo tem, só que como a gente está vendo aí, o sistema parece ser quase perfeito. Não existe, tá? Porque perfeito não tem. Exato. E assim, o nosso maior problema é quando a gente quer pegar alguma coisa, entendeu? Tipo assim, pelo sistema, por exemplo. Nós somos agentes, né? E nós lançamos o sistema, grupo, essas coisas assim. E quando o médico vai pesquisar, não aparece, a pessoa some da família. E isso dá muito problema aí, a gente fica todo mundo enfurecido, né? E não entendeu? Não, e o básico da saúde da família é o acolhimento, é o vínculo, é o olho no olho. Vai acontecer que vai ser olho no computador e nada no paciente, porque você vai ter que ficar só. Isso é uma observação excelente por hoje, há muito tempo. Pois não. O paciente é Sistema operacional? Não vai ter. Não. Ele não é navegador. Ele é cliente-servidor. Ele tem um programinha que instala. Não. Lá está. Porquê que não é? Por exemplo, quem tem produtos da Apple, tem o software que é o iTunes. Você baixa o software para fazer um gerenciamento. Isso traz vantagens. Ou seja, o facto de eu clicar aqui e acontecer ali, isso é diferente quando você tem um programinha instalado no computador. Porque aí ele usa recursos da própria máquina e não está só dependente da conexão que você tem. Por exemplo, o CID, ele não vai, cada vez que você procura um CID, ele não vai ter que ir no servidor saber qual é aquele CID. Ele tem informação gravada localmente. Porque é algo que não é alterado assim constantemente. E assim, ele não corre o risco da alimentação tornar o alimento, não? Não tem esse risco. A alimentação tornar esses dados, fotos, ele tem a captação pela webcam. Sim. Essa foto da imagem, a imagem ela já é um pouco de lentidão no sistema, você não vai acarretar a lentidão? Dependendo da conexão da clínica, dependendo do estado da clínica, existe uma opção, um vistozinho que a clínica diz: eu não quero, quando eu pesquiso o paciente, eu não quero que apareça a fotografia. Existe essa opção de facto para que ele seja flexível nesse termo da velocidade. Muitas das vezes, e o outro desafio é o dimensionamento certo dos sistemas. Quando estou falando de dimensionamento, é o servidor dele. Às vezes pode não estar corretamente dimensionado, o que acarreta lentidão. Conforme eu falei do My Medicine One, que se vocês baixassem e usassem, ele ia ser lento. Eu avisei desde já. Porquê? Porque ele está na Europa, o servidor está na Europa. Então existe uma latência da comunicação ir até lá e voltar. Isto é biofísico. Estou falando da velocidade da luz. Por exemplo, se nós fizermos uma conference call via satélite, nós vamos demorar cerca de 1 segundo e meio a 3 segundos para conseguir ouvir o que é que a pessoa do outro lado falou para nós.
Oi, tudo bem? A pessoa do lado de lá só vai receber o oi, tudo bem em 3 segundos, porque à velocidade da luz, o sinal vai até o satélite e volta para a Terra, não é? E ele viaja quilómetros, não é? Então, isto pesa nos sistemas. Então, o servidor, por exemplo, aqui, não é? No Rio de Janeiro, o servidor está no Brasil. Tem que estar no Brasil. Caso contrário, o usuário vai sofrer com isso. Não é? O MyMedicine vai ser trazido para cá também, num servidor brasileiro. Não é? Por enquanto, ainda só está disponível. Já tem previsão ou não? Janeiro de 2013. Em princípio, é essa a previsão. Duas questões, Thiago. Tem integração entre unidades? O meu paciente da minha unidade foi atendido em outra e eu consigo ver a consulta em outro lugar? Tecnicamente, da mesma... Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Existe a total possibilidade. O que é que aconteceu no Rio de Janeiro, em particular? Quando o paciente, como a pesquisa não é feita por um número de documento, qualquer coisa é feita por nome, não é? Como nós tínhamos a visualização ampliada para todo o banco, quando você fazia uma pesquisa pelo nome, aparecia muita gente. Não é? Então recebemos mais queixas, não é? E confundia mais as pessoas do que propriamente ajudava a ter essa amplitude. Também foi definido pelo próprio Rio de Janeiro algo que acredito que por questões de realidade, não é? Mas que não confere, não bate muito certo com o conceito de prontuário individual da pessoa, que é, em cada clínica é suposto a pessoa ter um outro prontuário. Não é? Quando você vai numa outra clínica é para você cadastrar a pessoa novamente. Outra questão, existe alguma previsão, você disse que já está na T1, né? Sim. De unificar todas, porque eu acho que essa questão de ficar uma área com eu não sei se é fase de experiência para... Olha, existe alguma previsão de unificar isso? Na verdade, eu não sei se alguma vez será unificado. Não é? O que é que acontece? O que é que acontece quando você tem... Estou falando num cenário do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, num cenário da cidade como o Rio de Janeiro, que é de um tamanho gigantesco, faz sentido, pode até fazer sentido isso. Uma cidade mais pequena, não é? Ter várias mantas de atalho, não é? Aí só prejudica. Mas o que acontece no Rio de Janeiro hoje é, essencialmente, o Rio quer promover uma concorrência entre os vários sistemas. Não é? E tendo vários... E não quer, sendo uma cidade daquele tamanho, não quer ficar, entre aspas, refém de um único sistema de informação. Não é? Então, eu não sei se de facto vai ser unificado. Não é? Enfim, há prós e contras, não é? O tema do... O paciente muda de área, por exemplo, que tem um outro sistema, eles não conseguem se falar, então, né? Hoje não. Quer dizer, usa Vitaquer no lado e usa outro sistema no outro. A evolução... O paciente muda, perde tudo. A evolução natural das coisas, acredito que passe por o próprio município desenvolver um concentrador de informação. Não é? Em que esse banco será alimentado por todos os sistemas de prontuário, não é? Que vão partilhar informações com aquele banco e vão ler informações daquele banco. Não é? E aí é como se fosse um cadastro nacional, não é? Que aí vai permitir essa migração de prontuários entre as diversas unidades. Não é? Mas é um caminho a percorrer, não é? Ainda não existe. Tem uma questão? Eu assisti algumas palestras do Paulo Poli, em que hoje ele falou sobre isso. Ele agenda mais ou menos de 60 a 80 pessoas por e-mail e outras por telefone. E esse programa é um programa de software, né? Sim. Como você, nesse que está instalado na P1, ele já tem essa forma de você marcar direto por e-mail? Porque eu já estive estudando isso aí, como a gente fazia essa marcação por e-mail. E uma das questões que o médico colocou foi assim, que ele precisa, normalmente o Paulo faz parecido, de um horário específico e quando ele marca, já agende por e-mail, para não precisar passar para um outro sistema que isso se perde ao longo da estrutura da clínica. Sem dúvida. Vai para o administrativo, que não chega até o enfermeiro, que não chega... Um horário específico, como os particulares fazem. Alguns se conseguem marcar lá aquele horário, ó, de 9 às 10, tal dia da semana, é o dia que eu marco por e-mail, eu vou marcar naquele horário. Sem dúvida. Repare,